Olá, muito boa tarde para você. Não é que você está aqui de novo? Estamos começando mais um Entre Família na TV Novo Tempo. Não é que tem visita também? Ou de casa. Estamos chegando. Primeira vez. Primeira vez. Que isso? Fica aí, não se assusta. Além dos apresentadores, ó, tem muito mais. Tem muito mais. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos... Que é isso aí? Chega do nada mesmo, sem avisar, sem mandar um zap para falar, tô chegando. Ah, não manda um print. Pá, já chega. Um print. Não, gente, tem que acalmar nosso coração, senão a gente não aguenta. Olha, você sabe que o propósito desse programa é ter você aí, atender você bem, ficar juntinhos aqui nessa tarde conversando sobre assuntos especiais. Cris? Você citou aqui o nosso assunto de hoje. Se pensa num ingrediente fundamental para a vida toda é propósito. Gente, uma pessoa que tem propósito no que faz, a gente não só na linha do trabalho, na linha profissional, mas de vida. Sabe aquele olhar? Sabe aquele negócio assim que você encontra resiliência, antifragilidade, você vai peitando. E outra, não é que a pessoa não tenha problemas, não. Não é que ela não sinta dor, não. Não é aquele negócio... Quem vai lembrar do Robocop? Não é Robocop, não, meu queridão. É vida real, mas com propósito, cara. Cris, é o seguinte, que, mano, é propósito. Eu quero comida na minha mesa. Esse negócio de propósito é coisa pra gente rica, que tem gana, tem tempo de ficar pensando, lendo livro, artigos, esses negócios de filosofia, esses negócios aí. Negócio Será de que mais de 7, Red 7. Não, eu quero meus contas pagam tudo, e daí que eu tô já em depressão, estressado, que eu não aguento mais entrar nessa empresa. O importante é pagar tudo essas coisas. E aí? Aí nasce um filho. Um filho, você tava lá e tal, e de repente, junto com o filho nasce um pai, nasce um propósito de vida de quê? Cara, a minha ideia é viver. Foi cheio de erros na minha vida, mas parece que agora a paternidade mudou. O que eu estou fazendo? De onde eu venho? Para onde eu vou? Propósito. Quem tá precisando de microfone vem aqui com o microfone, vem. É isso. Importante aqui é resolver. Que o povo não tá me ouvindo. Como assim não tá me ouvindo? Já pode o som, Tem que aumentar o propósito, cara. Aumentar. É isso. É isso aí. Pronto, resolvido. Aqui. E aí o que acontece? A pessoa pode encontrar o propósito, a gente fala assim, não, já nasceu com propósito. Aquele ali, sabe, o linguagem popular, aquele é garnizé. Garnizé do peito inchado. Que o propósito não tem a ver com, a ver com a valorização daquela profissão, né? Porque pensa assim, não, mas é claro que ele tem propósito, porque ele é desembargador do que desembarga o embargado. É verdade. Aí ele fala, não, ele tem propósito, né? Agora eu não, eu sou o quê? Eu vendo bolo. Qual que é o meu propósito? Você tá de brincadeira. Eu vou desenvolver propósito vendendo bolo. O que é isso? Pensa. Tem ou não tem? E a gente já viu aqui no programas especiais de pessoas que mudaram a vida, inclusive vendendo bolo. Você lembra? Isso? Com certeza. Você lembra também que eu acho que foi uma van que estacionou aqui na frente? Impactando a vida das pessoas. Fazendo unha. Fazendo unha, meu querido. Fazendo a diferença. Então não importa a sua profissão. Importa aquele brilho. Sabe aquele brilho no olho? Aquele negócio que faz acordar de manhã, além das contas e os filhos. Tem um propósito que dá um gás. Chega, que vai pegar, minha inclusive, filha, ó, chega. Vai pegar o cansaço, vai ter cansaço, vai pegar nessa caixa, vai ter desafios, mas quando você embala com esse fiozinho ali para deixar aquele top do propósito... Resolve, nada gente, de minimizar. Eu tô numa sede, chega. Vou tomar uma água aqui. Você não vai minimizar mais o trabalho que você realiza, ou você vai encontrar o propósito profissional para sua vida. Bora pro intervalo, é rápido, e na volta você aqui sentado no programa Entre Família. Até mais. Muito bem, estamos de volta, esse intervalo é rapidinho, é claro que nós criamos no bloco anterior várias situações aí falando sobre propósito. E se você não entendeu o conceito, a gente tem uma especialista aqui que, na verdade, meus queridos, senhoras e senhores, é uma lady. Carolzinha já trocou o microfone, Carol, venha aqui, Carol foi trocar o microfone aqui. É isso. Eu estava falando que ficou um pouquinho bagunçado essa questão de propósito, porque na verdade é uma festa. Quando a gente começa o programa aqui, a gente fica feliz da vida que você está aqui, a gente nem explica direito o que Você não sabe, quando vê não fala direito o negócio. Mas além da Carol, que é uma lady, eu brinco com ela, mas ela nós trouxemos outra lady aqui, que é uma especialista. E você achou que você ia sentar aí e ficar esperando o propósito cair na sua cabeça? Claro que não. Temos aqui uma especialista que vai te ajudar a descrever esse propósito, escrever certinho ali num papel, quem sabe pegar um papel e uma caneta, vamos tirar esse propósito aqui da cabeça e do coração. E é o seguinte, tem dinâmica, tem você aqui com a gente, e eu gostaria de saber o seguinte, Cris. Manda na Por lata. acaso, você conhece o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você tem algum propósito? Conta aí pra gente. Oi, Carol, eu não tenho. Se eu não tenho, então não vou falar. Fala, minha filha. Ou se não tem aquele fake. É isso. Aquele fake news. Que a pessoa fala assim, não, eu tenho. E da boca pra fora fala ali, mas é o seguinte, quando vai colocar em prática, tem um ruído. Da comunicação. Esse negócio aqui, ó, não fecha. Parece que não. Não dá liga e tal. Então, ó,
dá uma pensada se existe ruído na sua vida. Agora, não pode ter... não tem o WhatsApp ainda que é do isso? programa. Gente, tá passando aqui, ó. Vai lá. Baixa aqui, manda qual é o seu propósito. DDD 12 9 8315 0249. Ah, Cris, tem coisa que eu queria perguntar agora, mas fico com vergonha. Manda anônima. Manda lá, Maria da Dúvida. Zé Encantador, não sei do que. Manda um nick. E nick é coisa de velho. Já, chat do Terra Antigo aí, ó. Já me entreguei minha idade. Então, vá mandando sua pergunta. Você vai ver especialista. Primeiro ela vai dar aquele conceito, mineira. Um abraço, Minas Gerais. Tem uma representante aqui. E outra, eu quero saber o seguinte. Quero saber, não. Eu só quero a experiência dele, que o tupete dele é proposital. Não, ali... É de uma liga tem de propósito para tudo, né? É de uma... Tem propósito para tudo. É Cada movimento... É fio a fio. Até quando vem bagunçado, vem no propósito. Sim. É. Aí eu digo que é o conceito da entropia, né? Segundo a grandeza da termodinâmica, que é a maneira de calcular a aleatoriedade ou o caos nesse sentido. É isso aí. Eu juntei até física aqui, hein, pastor? Juntou, que é isso? não é? Esse tupete tem história e tem propósito. Boa tarde, pastor. Como vai, Cris Magalhães? Tudo bem? Melhor, pastor. Ei, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Estamos vivendo a vida com propósito. E o pastor, ele tem um propósito, porque eu pedi um livro para ele semana passada. Sim, eu vi. Algum tempo atrás. Eu falo, pastor, empresta aí o livro, se não quiser emprestar, né, tal, empresta mesmo assim. Porque a gente Aquele dá jeito. uma apertada, né? Não, pois ele chegou embalado. Comprou. Ali, ó, ele comprou. Pá, aqui, o livro é seu aí. Eu não quis falar nada. Posso dizer qual é que é real? Joga aí a Ele real. falou assim, ó, se é para perder um livro, eu vou comprar e vou dar. Porque é o seguinte, o meu tá marcado, tem as minhas coisas. E outra, já tá... ela é tão xarope que me pediu 5 vezes, vou ter que comprar. Carol, Carol, é isso você aí. Você sabe que eu não. sei que não é, pastor. Você sabe olha que para não mim é. sem Mas rir, ele... então. Olha para mim sem rir. É difícil olhar para você. Por quê, sem pastor? rir. Tem a ver com a capa do livro e com o tema. É isso aí. Qual é o tema do livro, pastor? É o palhaço e o Eu psicanalista. sou o palhaço. Essa é a ideia. A habilidade de aprender a ouvir. É isso. Pra nós mim vamos fez muito e nós vamos bem. aprender a ouvir quem nesse programa que veio para contribuir, Carol? Leidiane Ferreira, ela é especialista em propósito e felicidade para pessoas e negócios. Você achou que não íamos conseguir trazer um especialista nessa área? Pois é, esse é o Entre Família. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo acolhimento. E quanta responsabilidade, né? Falar de propósito, de felicidade, mas estou aqui para servir, né? Que essa é uma palavrinha muito importante no contexto do propósito. É o servir, né? E a gente, às vezes, acha que não ter o propósito não tem essa habilidade de servir, né? E entra aquela coisa, será que o propósito é para servir a mim mesmo ou servir ao outro, né? Que é um grande questionamento que precisa de ser feito nesse caminho. Mas obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Leide, conta pra gente aí, né? Contextualiza, né? O que é o propósito? O propósito, ele pode ser definido como uma força motriz que gera um senso de missão da pessoa. É uma rota que é estabelecida para a pessoa cumprir a missão dela e cumprir os papéis, né, que ela veio desempenhar aqui nessa vida, né? Então, é uma coisa muito simples, mas é tão simples que se torna complexo a partir do momento que a gente não entende a simplicidade de ser, né, e do servir. Porque no mundo das organizações, no mundo do trabalho, é um pouco de moda, né? Tipo, tem o seu propósito, mas o que é esse propósito? E eu costumo falar também que o propósito, ele é substantivo, então ele precisa de um adjetivo. Quando eu falo que o meu propósito, né, uma pessoa fala que o propósito é transformar a educação, né, da escola, do país, transformar a educação, eu preciso de falar se é positivamente ou negativamente, porque eu posso transformar para o bem e posso transformar para o mal. Então, o propósito, ele precisa de puxar o que está junto com ele, né? Esse adjetivo, porque senão fica aquela coisa romantizada, né? Como se fosse uma coisa muito grande, na verdade ele é grandioso, mas ele é pequenininho no ser, né? Então, quanto mais eu faço, o como eu faço, eu estou ali na consciência do propósito. Eu costumo falar que propósito é muito mais uma consciência do que uma definição. Porque quando você tem a consciência do propósito, você serve sendo um caixa de supermercado, sendo uma mãe, sendo um grande executivo, sendo um pastor, sendo um apresentador de televisão. Dá um conceito agora, vamos por assim, você falou agora da consciência. Uma mãe, por exemplo, o pessoal de casa, Sim. aplicando, achei muito bonito o que ela está falando, muito legal, muito bonito não, né?
muito... Se a gente for colocar bonito, também já fica... Como a gente está aprendendo o que ela está falando, né? No consciente, parece muito que tá superficial, não. é. Tá bem didático, tá? Para você que está de casa, eu estou entrando aqui. Tá? Uma mãe, quando ela está na consciência do servir, né? Quando ela acorda todos os dias, quando ela cuida dela, quando ela está ali para servir a sua família, servir ao seu filho, ela está numa consciência do propósito, né? Porque ela está vivendo o momento presente, fazendo o que precisa de ser feito e também servindo ali a educação na relação de um filho, né? Uma coisa que a gente costuma falar também, né, quando a gente estuda o propósito, que é muito importante a gente colocar o propósito, a consciência do propósito em coisas infinitas e não em coisas finitas. Então, uma mãe precisa de entender que um dia esse filho vai partir, né? Então, o propósito dela é o servir na relação de mãe, não ao próprio filho. Porque aí ela tem a consciência que o dia que o filho for, ela está ali, ela cumpriu, né, o que ela precisava de fazer e deixar essa criança, esse adolescente, esse adulto ir em direção à missão que ele precisa de executar, né? Então, a consciência é na relação que você estabelece do servir. Você está servindo ali a educação de uma criança, servindo a uma família, servindo a uma sociedade. Então, é muito importante a gente colocar essa consciência no momento presente. Outro dia, eu fui comprar um óculos. Eu estava para tirar férias, aí eu fui comprar um óculos, fui na ótica. Aí o vendedor da loja falou assim, parece que você vai atraindo, né? Quando você trabalha com essas coisas, você vai atraindo esse tipo de situação. Ele falou assim, nossa, o meu maior sonho é ser tenor, né? Que ele tinha o dom da música. E durante a venda, eu falei assim, olha, a loja está vazia, canta um pouquinho aí para mim. Durante a venda, ele cantou para mim e eu me emocionei. E isso até, assim, me engajou, né, no próprio processo de venda. E eu disse para ele, você não precisa de ter esse cargo ou ter essa posição de tenor para viver a música dentro de você. Você pode fazer isso no aqui e agora. Porque é a coisa da felicidade, né? A gente acha que está sempre lá. E a gente esquece de viver e apresentar os nossos dons e talentos para o mundo, independente da posição que a gente está. Então, se você tem essa consciência do servir, você já vive o seu propósito já. Você não precisa de uma definição do cargo ou da posição, porque isso é uma necessidade do nosso ego, né? Mas quando a gente coloca a necessidade espiritual do servir, você faz o que precisa de ser feito no momento presente. Ou seja, Leide, ter aquele cargo, assumir aquela função, estabelecer aquele projeto profissional tem a ver mais com você do que com o propósito intrínseco em você. Sim. Você já pensou, gente, que situação é essa? E quem vai falar sobre isso na prática, na vivência, é a Renata Silva. Ela tem 36 anos e ela desenvolve uma atividade muito simples, tranquila. Mas se você é dona de casa, sabe que não é tão simples, não. Passar roupa. Quem é que ama passar roupa? Levanta a mão aí. Se está na sua casa, levanta a mão aí. Quero ver. É isso. Levantou a mão? Ninguém não vai levantar, não? É difícil, é complicado, mas a Renata é apaixonada por que ela faz. Ela está conectada aí com a gente? Eu gostei muito, Renata, de conversar com você logo pelo WhatsApp, porque você já falou, gente, eu amo tanto isso aqui. É isso que eu gosto de fazer. Boa tarde, Renata. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Conta aí pra gente, como foi a trajetória até você chegar nesse ponto na sua vida e falar, bom, eu tô fazendo o que eu gosto? Então, eu sempre trabalhei desde cedo e eu sempre trabalhei na área administrativa, como secretário ou assistente administrativo. E em 2008 eu tive uma filha, aí assim que ela nasceu, retornei da licença maternidade, trabalhei alguns meses. E depois eu resolvi sair da empresa para poder me dedicar a ela em tempo integral. Até mesmo porque eu não queria colocar babá em casa ou deixá-la em berçário por ser muito pequena. Só que aí, assim, foi legal porque eu pude acompanhar muitas fases dela, né? A fase de ir à escola, fase de atividades, de reunião. Só que chegou em determinado tempo, eu me via na necessidade de ajudar financeiramente em casa, porque só o esposo estava trabalhando. E eu não conseguia, assim, nada no campo de trabalho, porque eu queria trabalhar no período em que ela estava na escola, né? Ou seja, no período de 4 horas. Então, assim,
Eu me lembro que eu tentei fazer bolo, mas não deu muito certo, porque eu não sou muito fã de cozinhar. E também tentei fazer unha, mas não deu muito certo, porque é algo bem detalhado também. Aí, um certo dia, uma amiga até me falou, o que que você gosta de fazer em casa? Eu falei, olha, eu gosto muito de organizar, gosto de limpeza e amo passar roupa, coisa que ninguém gosta, né? E aí eu lembro que eu fui isso em meados de junho de 2018. Aí eu procurei uma gráfica, falei, vou me arriscar, né? E fiz um cartãozinho, comecei a distribuir na porta da escola, para mães de amiguinha da minha filha. E na época o WhatsApp já estava em alta, né? E aí uma amiga minha falou, me manda o cartão que eu vou distribuir aqui no grupo do meu condomínio, vou te dar uma força, né? No começo é bem difícil, até você formar uma clientela, porque hoje tudo é questão de indicação, né? Então uma vai indicando para a outra. E aí começou a dar certo, comecei a trabalhar no período em que minha filha estava no colégio, né? E é muito gratificante, de verdade. Quando eu falo para as pessoas que eu amo passar roupa, ninguém acredita, né? O pessoal até brinca, você é louca, é um serviço, você fica muito tempo parada. E assim, é gratificante porque você tem o retorno positivo das clientes. Sabe assim, quando você vai até uma residência, um apartamento, você vai. Eu sou muito detalhista, eu gosto de deixar tudo arrumadinho, organizado. Exemplo, camisa com camisa, camiseta com camiseta. Então, quando elas chegam, tá tudo lá. É só elas simplesmente guardarem aquela roupa. Aí vem, Renata. sabe? Ai, Oi, Renata. Eu sou o seu público, tá? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando vejo uma camisa passada, a pessoa tem gente que gosta de ganhar rosa, esse negócio carinho, de cartão, né? E tal. Quer me alegrar? Chega com cabide assim, ó, passadinha a roupa. Eu me emociono. Se tiver um violino assim, o negócio é igual ver Titanic, tá? Olha, mas então, brincadeiras à parte, eu acho que você fez aqui, já a gente vai falar das formas técnicas, né? Mas olha só, você se perguntou o que naquele momento te serviria e no que você seria útil. Uma amiga foi uma voz da consciência para você canalizar o que você gosta de fazer. E você foi real consigo mesma. Então, tem gente que não joga real, entendeu? Tem gente que olha para que o meu marido vai pensar, o que a minha vizinha vai pensar. E nesse momento, não. Você se achou como mãe e naquele momento ainda encontrou um espaço, não falta algo. E nessa procura você com muita, às vezes é o ser humano que dificulta, muita simplicidade achou. Aí tem um efeito bumerangue que você falou, o impacto do que a minha realização dentro do meu propósito impacta a vida dos outros. Aí é um bumerangue que vai alimentando esse quesito. Agora eu vou te perguntar uma coisa, já que você se realizou como mãe, preencheu esse ato com o seu propósito, como é que foi essa análise de você se enxergar, né, digamos, aquela questão preenchida nesse quesito? Olha, que bacana. Como que esse conceito de realização e como as pessoas na região primária, que eu digo sempre, né, que em casa é o marido, a sogra, a própria vizinha, deu aquele brilhinho no olho, nossa, você está diferente, hein? Aquela tua gargalhada, você está rindo com mais facilidade, hein? A TPM não está jogando tão duro. Como é que é, Renata? Como é que foi essa mulher depois que chegou de frente com propósito e está vivenciando? Eu vou confessar a vocês que hoje eu sou muito mais feliz trabalhando dessa maneira, com o que eu realmente gosto, me realizei, do que quando eu trabalhava numa sala fechada, com telefone, com papel, com pessoas, aquela pressão psicológica, né? Eu tenho super apoio do marido, minha filha também, hoje ela já é uma pré-adolescente, já tem 12 anos, uma linda menina, e assim, o bacana é que, assim, antes da pandemia, até o dia 10 de março de 2020, eu trabalhava sempre no período da manhã, que era o período em que ela estava no colégio. E aí, quando veio a pandemia, o meu esposo trabalhou um certo tempo em home office. E foi muito bom para mim, porque ele acabou me ajudando e também para o meu lado financeiro, assim, né? Porque como a minha filha faz aula online, ela ainda não vai para o presencial, então ela estaria com o pai em casa. Eu passei a trabalhar em 2 períodos, né? Assim, claro, veio a pandemia, eu fiquei março e abril literalmente sem trabalhar, porque eu estava com medo e as clientes também. Ninguém queria receber
as pessoas em casa, né? Nenhum tipo de prestador de serviço. E, assim, nossa, eu sou muito feliz. Eu tenho um retorno positivo. Eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, né? Com certeza. A família, meu esposo me ajuda bastante. Minha filha, que já é uma menina responsável. Meus pais também, sabe? A gente tem metas a cumprir, né? Eu acredito que eu ainda vou conseguir cumprir umas metas que eu almejo, sim, Renata. né? Renata, você tem um olhar de que, ó, você não deixa passar. Olha, eu tinha que fazer essa piadinha, não tava aguentando aqui. Brincadeiras à parte. Renata, obrigado por compartilhar a sua história. Um abraço para sua menina, um abraço pro maridão. Ó, tô alinhado, o pessoal no Novo Tempo passa bem também, ó. Olha só, tá tudo tranquilo aqui, Renata? Tá aprovado? Eu amasso. Tá tudo certinho? Tá, deixa eu ver a golinha da camisa, Dá uma olhadinha, tá bem dá uma boa. olhadinha, gola. dá uma olhadinha aí. Tá legal? O povo aqui é caprichoso. Tudo Então. certo. Mas, Renata, um abraço para você, querida. Parabéns e que você consiga agradeço. levar esse perfume para todo mundo, né? Tem gente que deixa a peteca cair. Não pode deixar. A Renata não deixou, se reinventou e é isso aí. Um beijo, um abraço do Entre Família, Renata. Para vocês também, muito obrigada. Fica com Deus. Leide, a mais. Leide aqui no nosso programa, vendo a Renata em casa, fez assim. Ela estava aqui. Ok. Aqui. É isso aí. Ela estava numa torcida. Pescoço Essa mineira estava se exercitando. segurando, porque eu acho que ela fez o passo a passo simples. Ela teve coragem. Coragem. Ponto. Teve coragem. É aquela questão da verdade, né? Da autenticidade. E quando a gente estuda essa questão da relação da felicidade e do propósito, a gente trabalha 3 pilares para definir essas questões: o emprego, a carreira e a vocação. Quando a gente fala da carreira, é aquela pessoa que está preocupada no próximo nível, no caso de um cargo, uma posição mais estratégica. Quando a gente fala de emprego, é a sobrevivência, pagar as contas. E quando a gente fala de vocação, é o trabalho feliz. Que, independente do que as pessoas vão falar, a pessoa se nutre a partir do que ela faz. Porque quando você faz o que você ama, Não importa o que está fazendo. não importa. Quimicamente, a gente está falando de neurociência, né? Você gera um neurotransmissor que chama serotonina, que gera autoconfiança e isso explode no seu corpo. Né? Então, isso não tem preço, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando a gente fala com tanto estresse, ansiedade, o seu corpo explode, né? É uma reação química também. E uma coisa que ela falou, que eu vi no comportamento dela, é que essa forma de servir, ela está levando carinho, ela está levando autocuidado. Quando ela passa uma roupa, ela está levando o cuidado e o afeto da energia feminina, da sabedoria feminina. E o interessante é que ela diz, né, quando eu olho a cliente, né, observando todo o meu trabalho, isso me satisfaz, é isso. É isso, gente, esse é o processo, esse é o objetivo de vida. Você olhar para o que você está fazendo e falar, pronto, é isso, eu sei fazer isso e estou servindo outras pessoas com os meus dons. Bora para o intervalo, viu? É rapidinho ainda hoje mais uma série do quadro Vida de Empreendedor. E hoje tem uma dinâmica, viu? Você sabe o que é um propósito romantizado? Está romantizando seu propósito? Ou é na prática? Vamos entender como é que funciona esse processo. É rápido intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E aí, menina, e aí, menina? Menina, Cris, eu tô com mais de 70 anos. Olha que princesa, hã? Tá na flor da idade. Que bom que você está aí. Olha, não tem idade para propósito, não tem idade para programa. E que bom que você está aí. Deixou um espacinho na tua cozinha? Olha só que almofada, essa almofada é minha aí, no sofá. Dá um cantinho. Tem um cantinho para a Leide? Por que eu estou falando isso? Porque a Leide vai sentar com você no sofá aí. Porque logo no início do programa você falou, Cris, aquele negócio de ser aquele propósito fake. Aí vem a Leide e me fala que existe o propósito romantizado. Eu me senti um pouquinho em cima do muro e tal. E eu vou perguntar para você. Você vive um propósito real ou esse propósito mais romantizado? É claro que você pode colocar um pouquinho de romantismo no que é real. Agora, viver só no romantismo, querido, você sabe como é que é, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma dinâmica aqui para a gente conversar, aproveitar que a Leide, né, veio para colocar propósito na sua vida, para despertar o seu propósito. Leide, que bacana. Primeiro, agradecendo novamente aqui a sua presença. A gente fica muito feliz quando vem uma profissional assim, cheia de propósito para compartilhar, ainda mais nessa área que a gente está precisando tanto, né? Vamos dar joinha aqui, vamos ver o que o pessoal está colocando aqui, então. Leide, vamos pedir para o povo focar aqui. Já vamos para a verdade, povo. Olha aqui. Discurso copiado. E aí, Leide, como é que é essa questão toda? Porque existe uma questão midiática, tem aquelas palavrinhas que a gente pega no WhatsApp, aquele post do Instagram, ou o propósito do outro, né?
Que aí a gente fala de pseudoconexão, né? O que é isso, pseudoconexão? É aquela coisa de você falar para ter o reconhecimento do outro, né? Então, tem aquele discurso bonito de ter o propósito, mas, na verdade, você está querendo que o outro te aplauda, né? Então, o propósito, na verdade, ele vai iluminar o outro, né? Então, esse discurso copiado, ele tende a ser uma forçação de barra, né? Às vezes a pessoa está querendo ser uma coisa, mas, na verdade, ela não passou por um processo. Porque propósito é um processo. Não é uma coisa que, às vezes, você descobre de uma hora para outra, né? Mas é um processo, que a grande ponte é o autoconhecimento, né? Então, passar por esse processo de olhar para dentro, de ver o que é importante para você, do que você gosta, quais são os seus dons, aquilo que faz você feliz, precisa de ser um processo. Quando tem muitos atalhos, você não passa por isso, fica fake, fica falso, né? E aí o seu discurso passa a ser uma coisa muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque o propósito genuíno, ele exala a autenticidade. Ele é forte, ele vem de dentro. Então, isso é o mais importante. As pessoas sentem, né? Quando é genuíno e autêntico. Então, essa questão do discurso copiado, analisa se você está procurando um propósito para ter o reconhecimento do outro ou para realmente servir. Né? Servir o que você veio fazer aqui, fazer o trabalho que precisa de ser feito em prol, principalmente do coletivo, do outro, né? Das conexões, de ajudar o próximo. Que bênção. Tá aí, viu, Carol? Carol, que aqui do programa é a rainha do processo, tem propósito, tem processo. Agora, falando nisso, bacana essa questão do autoconhecimento. Primeiro, a pessoa, ela se valida e ela não tem a necessidade externa de validação. Isso pode ser até uma consequência do próprio propósito, mas ela já vem validada porque ela acredita nisso. E a verdade tem um perfume, Sim. porque é autêntico. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos virar? Vamos virar então, ó. Tiramos aqui e olha só. Olha que legal. Bom, então, já viramos aqui o nosso primeiro totem. E aqui nós temos aqui, exala autenticidade. Viramos aqui, justamente o que a Leide colocou, tá? Tem que ser verdadeiro. Vamos fazer o seguinte, já anotou? Tirou foto da tela? Depois vai para o NT Play, tá? Maridão, neto que precisa de propósito. Tem uma geração que está faltando, sabe? Essa geração miojo que se agarra em cada coisa. Às vezes tem coisa nada a ver na internet. Diz, meu Deus, não, para que eu estou cansado. Não tem nem tempo, tá? É igual o TikTok, vem com muita velocidade. Diz, não, deixa o TikTok para a geração que está, de vez em quando eu dou uma olhadinha, mas é muito frame para quem já está um pouquinho grisalhão aqui. Mas daqui a pouco eu vou. Tenha uma paciência comigo, tá? Daqui a pouco a gente vai para o TikTok. Vamos fazer o seguinte, segundo aqui. Olha o segundo pilar aqui para tirar essa questão romantizada e colocar realidade no seu propósito. Os outros à sua disposição. Como é que funciona essa parada aqui, Leide? É o seguinte, às vezes, quando você tem o seu propósito claro, né, começa a vir um brilho e começa a vir uma confusão que o mensageiro é confundido com a mensagem, né? Então, por exemplo, se você fala de uma questão, por exemplo, de felicidade, se você achar que é a mensagem, ferrou, porque ali você está no servir. Né? Então, a pessoa, quando ela serve, ela tem que entender que ela está para servir e não os outros para servi-la. A mesma coisa de uma mãe. Né? Eu acho que essa questão da maternidade é sensacional para a gente entender a questão do propósito. E outra coisa, né? Uma mãe, ela não dorme, muitas vezes não dorme, ela se desdobra para cuidar da criança e da família e às vezes ela tem ali 20 minutos de prazer, de felicidade, de paz, mas o resto das horas do dia é ralação, né? Então, a gente precisa de entender que o propósito, ele é como qualquer outra atividade. O que vem no dia seguinte? A mesma coisa. Então, essa sabedoria de você entender que você está ali o tempo todo servindo, que no dia seguinte vai ser igual, né? Não buscar o prazer a qualquer custo, e você está servindo, não os outros que estão te servindo, aí coloca o contexto, principalmente da humildade, né? De saber que onde quer que esteja, seja como em qualquer profissão que onde você estiver, você vai estar ali realizando a serviço de, não os outros te alimentando. De novo, o ego o tempo todo pega a gente querendo reconhecimento, que é humano, né? Vamos falar, todo mundo precisa de ser amado, de ser reconhecido, de pertencer. Mas quando você coloca que você está com uma conexão com Deus, com algo maior, você tira isso tudo, você tira essa relação de codependência. Né? Benção. Então é o seguinte, ó, vamos transformar aqui. Olha o nosso totem aqui, você à disposição dos outros.
Até o igual no outro dia ele é diferente, porque o seu propósito tem uma nova experiência, meu queridão. Que você ama o que você faz, até a rotina, apesar de fazer a mesma coisa, diferente, porque quando você ama, você tem uma experiência, até mesmo dentro de uma rotina. Pegou? Vamos para a terceira dica então, vamos lá. Aqui com Cris, aqui com a Leide. Vamos lá, dá uma focada aqui. Vergonha de cobrar. Aí você encontrou um valor, mas você não sabe dar preço, aí você se desvaloriza. Isso. E quando a gente fala de coisas infantis, né, da infantilidade, é quando você não cobra, você está tratando ali como se fosse nada, né? Mas quando você tem a coragem de cobrar e de se posicionar, você está falando, não, este é o meu trabalho. Eu valorizo ele tanto que eu cobro. Né? Então, independente do que você acha que veio fazer, eu escuto e atendo muitas pessoas com esse problema, de achar que o problema, eu amo isso daqui, mas eu não tenho coragem de viver porque eu não sei cobrar, eu não quero cobrar. Mas espera aí, você não veio fazer isso aqui? Você precisa de comer, né? Você precisa de se alimentar, você precisa de prosperar. Então, qual que é o problema de você cobrar? Né? Mas vem de novo aquela coisa do tipo, eu estou ali, será que quem cobra... quem não cobra pode se sentir superior ao outro, né? Vem essas questões. Não, é o seu trabalho, é o seu servir. Ele é tão importante que para você não romantizar, você precisa de cobrar. Porque coisa séria, quando você coloca dinheiro, você está dando uma mensagem muito importante. Isso aqui é tão importante que eu preciso de uma contrapartida financeira. Obviamente, né, que quando a gente está num contexto da consciência do propósito, tem muitos trabalhos voluntários, Sim, tem muita existe colaboração. Filantropia, Existe. caridade, mas existe o eixo da sua profissão. Até tem uma frase o seguinte, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Trabalhei muitos anos de venda. O cara fala assim, Cris, mas grava aqui para mim, Cris, é só a sua voz. Eu disse, rapaz, estudei para esse negócio, não aprendi nada, mas eu estou aqui, é esse valor aí. Você pegou essa? Então, Cris, como é que se transforma agora? Como é que a gente vira do romantismo para o real? Olha aqui, é a Leide. Você está com a Leide aqui no programa, não é só com o Cris, não. Dá uma olhadinha aqui, então, ó. Olha agora como vira. Olha como vira. Valoriza o próprio trabalho. Encontra a filantropia? Encontra a caridade, mas o eixo é você precificar e aí você dá valor. E com certeza, olha, dando valor e preço, você vai com certeza fazer mais filantropia, vai fazer mais caridade, mas colocando na caixinha certa, no momento certo. Porque quem encontra valor, encontra organização da vida. O propósito é organizado. Leide, vamos a mais. Vou deixar você agora aqui. Você que vira. Puxa o imã aqui. Que responsabilidade. Vai, Leide, puxa. Puxa o imã aí, então. Depois a gente vira. Vai. Aqui está falando da questão da crença de escassez, né? A escassez é um grande problema quando a gente olha a questão dos movimentos de carreira. Porque a carreira ela é determinada também pela nossa ancestralidade, também pela nossa família. E a questão, né, nós somos aqui no Brasil, especialmente, nós somos um país de imigrantes. Né? Então, a nossa história carrega muito a questão da falta. São muitas histórias de sofrimento que os nossos antepassados passaram para ter um prato na mesa. Né? Então, essa história a gente precisa de ressignificar, entender que isso foi com eles, né? Que eles já prepararam todo o terreno para a gente viver a vida que a gente veio viver. Então, a escassez, ela é principalmente não só do dinheiro, mas do tempo. Né? Então, às vezes a gente acha que não vai ter tempo, não vai ter dinheiro suficiente, que é muito velho, que é muito novo, que não tem o conhecimento suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Mas se é seu propósito, seu talento, você já nasceu brilhando. Você não precisa de fazer muita coisa. Então, o importante aqui é trabalhar a abundância. É sair de uma mentalidade escassa, de que vai faltar, de uma mentalidade abundante, que tem para todo mundo. E eu desconheço forma melhor de desenvolver uma mentalidade de abundância em projetos sociais e colaborativos. Ajuda o outro, começa a ajudar as outras pessoas, que você vai ver o que é abundância, nada falta, né? Olha aí. É uma corrente tão poderosa, porque quando você está em projetos voluntários, trabalhos sociais, as pessoas estão ali no grau máximo de coração, aí você experimenta a energia, a frequência da abundância, né? E outra coisa muito importante também é ter coragem, né, para cobrar, para dar o primeiro passo. E você vai errar, você vai nem sempre acertar, mas o mais importante é você conectar com o que você tem de mais sagrado, porque um dom, um talento é sagrado. Se é sagrado,
é aquela, né, a passagem bíblica. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha aí, Leide. Né? Então, Leide está colocando coisa que já está no meu coração. Leide, dá um like pra gente aí, então. Vai. Pode. Aí, virou um like nesse momento. Olha aí, dá um zoom, Cris é meio cego, investe no que é importante. E vamos lá, já vamos para o próximo passo, que o tempo aqui é escasso, mas a gente está aproveitando, porque a gente tem propósito nesse programa aqui, Leide. O nosso tema especial aqui para você tirar esse lado fake, romantizar do propósito e viver a realidade. Vamos lá, foco, e a Leide está aqui, baixa autoconfiança e carência. Eu acho que a gente deixou por último uma parte que é uma base aqui, tem bastante essa questão toda aqui, né, Leide? Eu lembro, Cris, a primeira palestra que eu dei sobre felicidade, né? Que quando eu descobri esse tema, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso, né? E todo mundo achava que eu era louca, né? Porque felicidade, como é que você vai viver de felicidade, né? E eu lembro que a primeira palestra que eu dei foi até para uma empresa de universidade corporativa, sabe? Eram pessoas muito importantes. E eu recebi um feedback, né? Foi uma amiga minha que trabalhava, Leide, o pessoal não gostou muito. E eu falei assim, tá tudo bem, eu ainda estou no caminho, eu estou ainda me lapidando e eu confio tanto nisso daqui que eu vou seguir, né? Que é meio que a parábola dos talentos, né? Faça sol, faça chuva, você está ali fazendo, a abelha está fazendo mel, né? E foi assim que eu decidi que, independente do que as pessoas falassem, né, de mim, eu estaria ali honrando o meu propósito. E aí vem uma competência, uma capacidade da gente lidar com os feedbacks negativos, de lidar com as críticas, porque o julgamento maior que você faz é você com você mesmo, né? E como você está ali para servir, não para ser servido, a confiança, né, a questão da autoconfiança, ela vem a partir do momento que você está ali num processo de lapidação e de evolução. Você está ali para realmente ser lapidado como um diamante, né? E que no momento certo as coisas acontecem. Mas lidar com os feedbacks negativos é uma sabedoria de construção de si mesmo. E esse feedback negativo, essa pessoa que te deu, é uma pessoa honesta, né? Eu digo sempre, ó, o melhor cliente é aquele que fala, porque aquele que vai embora pode não voltar. Então, ó, e na vida existem clientes diários, mãe, pai, vizinho, quem está no ônibus. Ó, você tem 2 ouvidos, prende um pouquinho a ouvir, né? E eu estou ouvindo a diretora dizendo assim, Cris, it's finished. Acabou o tempo, então dedo no like, Leide, aí para a nossa diretora que encontrou o propósito dela, quer dizer o seguinte, ó, olha aí, aprenda a lidar, lide bem com os feedbacks. E eu estou lidando, viu, diretora? Eu sei que a Leide é espetacular, o povo de casa está participando, mas o programa segue, não é verdade, Carol? Segue e segue com qualidade, viu? Para você ter uma noção agora, você vai assistir o 3º episódio do quadro Vida de Empreendedor. É isso, aquele quadro que a Maíra tá fazendo, tá mandando aqui pra gente todas as semanas. Hoje nós vamos ver aqui um casal que trabalha numa linha de cosméticos e eles encontraram o propósito através do trabalho deles. Mas você acha que com propósito não tem desafios? Lógico que tem, né? Vamos descobrir então quais são os desafios e também as soluções para encarar cada um deles. Bora pro VT, pode rodar. Meu nome é João Paulo da Silva Martins, tenho 34 anos e sou representante comercial. Meu nome é Fernanda Gomes Martins, tenho 25 anos e sou web designer. Até antes de conhecer a Fernanda, eu já sempre mexi, né, com venda, sempre gostei. Aí aconteceu a oportunidade de vender cosméticos. Eu sempre gostei de arrumar cabelo, isso, aquilo, era um cabelo ruim, então sempre... Sempre foi vaidoso. Então sempre falei assim, nossa, é uma oportunidade, né? Aí a gente falou, vamos arriscar. A linha que a gente começou a representar só tinha um produto, que era de alisamento. E eu não conhecia, não sabia que alisava cabelo, mas não sabia
princípio ativo, o que fazia alisar, não conhecia o mercado, a concorrência. Eu só sabia que o ramo dos cosméticos, a Fernanda me ajudava também a vender perfume, então a gente sabia que era no mínimo 100% de lucro, né? Então, assim, isso é algo interessante. Falei, não, é 100% de lucro, vamos meter bronca. E os cosméticos era mais de 100%, né? O escova progressiva, no caso, né? Sem formol. Então, assim, a gente entrou com a cara e coragem. A primeira visita que eu fiz uma venda e liguei pra Fernanda, falei assim, amor, na mesma hora, a gente vai ficar rico agora. E depois eu passei mais de 2 semanas sem fazer uma venda. Então, assim, foi conhecer o mercado, conhecer o produto que eu vendia, né, que eu estava vendendo ali, e abrir carteira de clientes em um mercado que é muito competitivo. A concorrência é bem desleal. Tem que conhecer muito profundo, né? Porque você está apresentando para um profissional que vai passar para a sua cliente. Então, você tem que saber apresentar um produto, até porque a concorrência, né? Que ele falou é muito grande, é muito produto ali. Se você não souber, não conhecer o produto que você está apresentando. Eu sempre tentei deixar muito claro para os clientes que ele não estaria comprando só o produto, mas estaria comprando a minha imagem, a minha pessoa, que estaria ali para dar o suporte. Eu jamais iria vender um produto que eu não gostava. Nunca deixei o cliente me enxergar como um vendedor, mas como um parceiro, como um amigo. Eu não era vendedora igual o João, né? Eu conheci ele vendedor, né? Eu me tornei vendedora devido ao aprendizado que eu tive com ele. Teve um período que eu fui para a rua também, né? E o João precisou ficar mais interno e eu fui para a rua e foi onde eu segui a mesma política, né? A transparência, apresentar aquilo que eu sei. Se eu não sei, ligo para o João, olha, o cliente está perguntando isso, eu não sei, eu falo na frente mesmo da cliente para ela ter a confiança em mim e seguir essa transparência e a gente conquistar, né, o cliente. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor. Pode ter produto igual, melhor não tem. Então, isso aí é algo que eu bato no peito também. E a gente tem, assim, no início, hoje não tem mais, que no início tinha uma resistência muito grande para você estar entrando com um produto de transformação, né, que trabalha com a autoestima da pessoa, então o risco é muito grande. Então, assim, eu trabalhava dentro, assim, experimenta, né? Eu falava, experimente e surpreenda. Então, assim, eu sempre disse isso no início. Hoje não tem necessidade mais, porque aqueles salões, aqueles clientes que a gente tentava entrar no início e era toda aquela burocracia e a gente acabou não conseguindo atingir eles, entrar no salão deles, por exemplo, hoje, devido ao nosso trabalho, eles vêm atrás. Pode falar, que daí tá na frente. Pode falar, mãe. Pode falar, meu amor? Amarra aqui que agora é outra hora. É assim, entendeu? Empresária, mãe, de gente que estuda em casa. Ainda bem que tá estudando, né? A maioria não tá nem estudando. Mas eu vou aproveitar pra aparecer nessa parte do vídeo. Tem uma televisão, hein, filho? Hã? Tem uma televisão, se aparecer aí depois de... Vai lá então, vai. Há uns 18 anos atrás, quando eu falava de vender, era um absurdo, né? Não, você é doido, tem que arrumar serviço, tem que arrumar carteira assinada, trabalhar dentro de indústria, tem que estudar, fazer faculdade, isso e aquilo. Então não tinha apoio, né, de amigos, não tinha ninguém no ciclo de amizade nosso que falava a mesma língua, então era estranho. Mas eu sempre gostei de ler, tinha palestras, né? Mas hoje, devido à agitação do dia a dia, de trabalhar por conta, ainda mais agora trabalhando muito em casa, eu perco muito o foco disso, né? Não consigo ler com a mesma frequência, não consigo ter uma concentração muito legal naquilo que eu estou fazendo. Até penso em, às vezes, tentar um tratamento para isso, para me ver se... Porque eu estou fazendo algo e estou com a cabeça em 1000 coisas. Você acabou de conferir como que o João Paulo e a sua esposa Fernanda trabalham juntos no ramo de cosméticos. Apesar do bom andamento do negócio, você percebeu que o João Paulo mencionou alguma dificuldade que tem nesse processo do empreendedorismo. Mas olha, a seguir nós vamos conferir o que o mentor de carreira Lincoln Firosman e a psicóloga Paula Prado Cruz têm a dizer de recomendações e instruções para esse casal empreendedor. Fique ligado! Dicas valiosas, você vai colocar em prática, hein? Nós vamos para o intervalo que é rapidinho, na volta tem o segundo bloco aí desse quadro que está todo especial, Cris. Gente, se o primeiro estava bom, a senhora ia fazer o quê?
Agora ia na casa da vizinha. Não vai fazer nada. Vai ficar com uma curiosidade. Vai que não suba para o NT Play, só vai perder isso aí. Eu mesmo? Meu Deus, eu não sei que propósito você estava aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que ela vai ficar. Fica. Eu sei que o intervalo é lindo também, tá? O intervalo da Novo Tempo também é especial. Então, fica que você está em casa. Um breve intervalo e a gente volta já já. Mas hoje, devido à agitação do dia a dia, de trabalhar por conta, ainda mais agora trabalhando muito em casa, eu perco muito o foco disso, né? Não consigo ler com a mesma frequência, não consigo ter uma concentração muito legal naquilo que eu estou fazendo. Até penso em, às vezes, tentar um tratamento para isso, para me ver se... Porque eu estou fazendo algo e estou com a cabeça em 1000 coisas. Ótima percepção, João Paulo. Isso é que é importante, né? A própria pessoa reconhecer ou perceber a necessidade que está tendo em pedir ajuda. Mas olha, antes do Lincoln vir com as contribuições dele a respeito do empreendedorismo, eu gostaria de dar algumas sugestões ou ampliar o pensamento com relação a um aspecto. Essa aceleração que pode ser encontrada muito facilmente na vida dos empreendedores, né? Por conta de toda a dedicação que a pessoa precisa oferecer para esse trabalho, é fácil ficar acelerado e aí entrar até mesmo no piloto automático. Quando a gente entra no piloto automático, a gente perde a sensibilidade para pequenas coisas. Essa distração, essa dificuldade em se concentrar nos estudos pode ter a ver com essa aceleração dos pensamentos. E aí, quando você percebe a necessidade de uma ajuda profissional, olha, isso é fundamental para o seu começo de cura, né? Então, busque mesmo uma ajuda profissional. Agora, você que ainda não percebeu essa necessidade, eu te convido a se auto-observar para começar a pensar se de repente um acompanhamento psicológico não te caberia bem, para você não precisar esperar chegar a um ponto de desespero, de realmente eu não consigo, eu preciso de uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional. Antes disso, você pode já se ajudar fazendo esse acompanhamento. As pessoas às vezes acham que buscar uma ajuda profissional precisa acontecer só quando a situação já está muito crítica. E não, né? A gente pode contribuir muito com o crescimento aí da vida profissional de vocês muito antes disso acontecer. Então, se observe, se perceba e, se necessário, busque mesmo essa ajuda profissional. Agora vamos continuar acompanhando a história do João Paulo e da Fernanda. O que a gente mais tirou de aprendizado, o que eu mais tirei de aprendizado é a constante evolução, é a cada dia que passa, a mudança e a evolução é maior. Eu fico pensando há 20 anos atrás, vamos dizer assim, as pessoas que eram representante comercial como eu sou hoje. Como eles faziam o contato? Primeiro era a carta, depois melhorou, foi para e-mail, depois telefonema, aí depois, né, os 3 segundos ali valia também, já ajudava, tenho certeza que muito vendedor usou dos 3 segundos gratuito ali para falar com algum cliente. Ligava assim e falava, oh, e aí, William, beleza? Aí o William, oh, beleza, você? Oh, beleza, mano, aqui. Mentira. Era isso. Aí liga, aqui, não, peraí. Pode... Nossa, esqueci que eu ia falar, peraí. Aí ficava, era um dia inteiro para falar uma estrofe, era um dia inteiro. Não sabia dessa não. Ô, repete aí, passa um carro aqui. É igual o TikTok. Mas assim, o interessante, né, disso tudo é que antes, igual o João falou, né? Antes, se você não for ali ter um círculo de amizade, for bater de porta em porta, oferecer o produto, hoje não. Hoje, se você divulgar, simplesmente colocar ali numa plataforma digital, né? No Facebook, no Instagram, que seja. Nem falando de site, não. Você já consegue atingir tantas pessoas, né? Isso, né? O marketing digital tá mudando sempre, é onde você consegue, né, vender muito mais do que eu simplesmente bater ali na porta, né? Percebe-se que os pontos que a Paula trouxe na contribuição do João Paulo e da Fernanda são fundamentais na gestão da carreira de um empreendedor. E aí eu selecionei 3 pontos que eu quero contribuir com vocês que estão nos assistindo. O primeiro é:
Vale a pena apostar numa ideia? Olha que história interessante. O João Paulo contou que ele apostou numa ideia. Ele viu um nicho no mercado e decidiu, a partir disso, se especializar num ramo que é o ramo da beleza. Que, diga-se de passagem, o Brasil é um dos países que mais gasta dinheiro no mundo com a área da beleza. Portanto, ele uniu uma boa ideia com uma possibilidade de ampliar seus ganhos financeiros, olhando para a realidade do país pelo qual nós vivemos. Além disso, uma outra questão muito importante e que normalmente acomete muitas dúvidas de empreendedores é: será que vale a pena empreender em família? Quais são os desafios, os riscos, as oportunidades quando de repente o seu marido ou a sua esposa é o seu chefe? Por isso, é preciso ter equilíbrio nas relações não só pessoais, mas também nas relações profissionais, porque são elas que vão ajudar você a garantir o sucesso do seu negócio e fazer com que as coisas caminhem sempre no sucesso e também com foco na prosperidade. Então, se você que está assistindo, que viu a história dos dois e sentiu que muitas vezes ela se assemelha à sua própria história, lembre-se, o equilíbrio é fundamental. Na vida pessoal, na vida profissional, mas também na nossa vida espiritual. Eu acho que de 100%, se tirar uns 5% que sabe administrar o negócio, é muito. E esses que sabem administrar bem o negócio são os que alavancam de forma, assim, muito boa. Só que aí, às vezes, tropeça no ponto da administração familiar, que por mais que hoje a gente peca muito também, mas hoje a gente consegue, a Fernanda consegue deixar o WhatsApp dela, da empresa, sem acessar fora do horário, eu consigo deixar meu celular no escritório fora do horário, então a gente tem mais tempo pra gente. Gostoso demais, é isso aí. O importante é a gente colocar sempre em prática essas dicas, aliando aí as questões emocionais, as questões profissionais e o nosso querido Firosman falou muito bem sobre essa questão de você também levar em consideração aí a sua espiritualidade em todo o processo. Ele é fantástico. Firosman, um abraço. Eu gosto de você tanto na série, mas também presencialmente. Não vou falar por quê. Jamais falaria que o Firosman traz presente pra gente. Brincadeira, viu, Firosman? A sua sabedoria é um presente. Mas se quiser trazer um pacote, jamais vou negar. Posso, Leide, eu queria resgatar um negócio que você falou, que eu achei muito interessante, lá na introdução. A necessidade que eu tenho de definir, adjetivar o meu propósito para que ele tenha sentido. Por quê eu devo adjetivar o meu propósito para que ele tenha sentido? Porque a própria palavra, ela já, assim, na minha visão, tá, Gilmar? Então, assim, na própria palavra, ela já carrega um romantismo, né? Quando você fala propósito, já todo mundo fica pensando numa coisa... abstrato. E muito romântica, de um tom, assim, bom. Mas tem propósitos ruins. Hitler tinha propósito, né? Então, a gente tem que parar de achar que falando que é propósito, que é bom. Tem propósito ruim. Inclusive, tem organizações também que, às vezes, inconscientemente, obviamente, eu não estou falando de uma intenção, mas inconscientemente, às vezes, ela está destruindo a pessoa e não ajudando, né? Então, o propósito, ele precisa de estar claro. A clareza do propósito pode engajar em até 5 vezes mais o trabalhador. Mas ele precisa de estar claro. Transformar o que, como, para quem, né? Eu quero gerar felicidade, né? Eu quero gerar essa felicidade, essa elevação de felicidade com consciência, sem consciência, né? Essa questão da educação, essa questão de impactar. Eu ouço muito assim, o meu propósito é impactar a vida das pessoas. Fale impactar positivamente a vida das pessoas, porque você pode impactar negativamente. Então, o fato da pessoa falar que tem um propósito não significa que ele é bom. E ainda assim, ele sendo um propósito lindo, eu quero impactar positivamente a vida das pessoas, se os valores não sustentarem, não estiverem sustentando esse propósito, não é só o quê, mas o como, é o processo, tudo é o processo. Então, às vezes eu quero impactar positivamente a vida das pessoas, mas no dia a dia eu destruo o outro, eu tenho uma relação tóxica, eu quero impactar positivamente a vida das pessoas, mas no fundo eu só quero ganhar, ganhar, ganhar. Então, se você não entender
com clareza o que ele significa, você pode estar idealizando, porque só a palavra propósito, né, eu parto por mim, eu não sei vocês, mas quando eu ouço, quando eu ouvia, né, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava, nossa, que lindo, né, aquela coisa positivo, assim, não tem nada de ruim, né? Não carrega nada negativo para o outro, mas você precisa entender o significado, a semântica faz toda a diferença. Sim. E é o seguinte, sabe quem faz diferença aqui nesse programa? Você. A produção falou que tá cheio de interação aí, nós vamos fazer uma chuva aqui de pergunta e resposta para nossa especialista. Na tela, você aqui no Entre Família. Opa, e quem tá chegando aqui é a Paula. E aí, Paula, já estava aqui, tá voltando, porque não saiu. Meu propósito é ensinar as pessoas sobre as emoções e os pensamentos. E assim, elas viverem melhor. Exatamente isso que a Paula faz na vida, no cotidiano. É só na rede social, não, que fica lá postando coisa bonita, um negocinho legal. Não, ela vive isso, a gente enxerga isso no olhar e na forma como ela lida com todos os processos da vida dela. É isso aí, mais uma interação aqui nessa tarde. Tá cheio, Cris, tá chegando a Luciane. Luciane, eu achava que o meu propósito era ser mãe. Agora que os meus filhos estão criados, não sei mais. Sempre fiquei cuidando deles. Faço alguns panos de prato em casa, mas não tenho profissão. Sinto um vazio. Pode pegar aquela síndrome do ninho vazio, onde você se coloca um propósito, mas eu acho que quando você colocou, acho que aquela primeira base lá no nosso quando você joga o seu propósito no infinito, aí você sabe o que é missão cumprida. Talvez seja esse o contexto, né, Leide? Igual ela está falando aí também, primeiro que carreira, do conceito das teorias de carreira, é a soma de experiências que o indivíduo desenvolve ao longo da vida. Então, uma dona de casa tem uma carreira. Né? Parar com essa crença de que só quem trabalha em grandes corporações ou empresa que tem uma carreira. Carreiras são experiências. Né? E quando eu falo de colocar o propósito em algo infinito, né? No caso, o que é infinito no exemplo dela? É o servir. O servir é infinito. Então, quando ela faz o pano de prato, ela está servindo. Então, talvez ela precise de mudar esse olhar, né? Os filhos a relação foi com o filho de servir. Isso é infinito, a relação de servir. Pode ser com o filho, pode ser com o pano de prato, pode ser com a comunidade, pode ser com o marido, a si mesmo, às vezes ela está precisando de cuidar dela, né? Em termos de autocuidado, então... Sabe o que eu fico pensando? A diferença que um pano de prato faz na minha cozinha. Sim. É maravilhoso. O que seria da minha cozinha sem um pano de prato, né? Sim, caos. É verdade. Caos. Porque eu penso assim, ó, Leide, o que você acha? Eu não faço só um pano de prato. Eu dou um pedaço de mim que vai fazer a diferença no outro. A gente não vem aqui à tarde, você não veio aqui só para... Você está dando um pedaço de você que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? E eu acho que compreender o processo da maternidade, o maternar é mais do que só ter o filho dependente de você. Então, o maternar é para a vida toda, seu filho está ali é para a vida toda. Então, acho que se mudar um pouquinho a ideia do que é a maternidade, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai entender que você está passando por uma nova fase da maternidade, que é o seu propósito. Amei o pano de prato. E uma palavra Gostei também. Uma palavra muito importante que acompanha a vida de um missionário ou de quem está servindo na consciência do propósito é desapego. Né? Então, o desapego, não existe propósito, pelo menos na consciência das pesquisas que eu vejo, sem o desapego. Né? Que é realmente de você desapegar e servir. Interessante. Entrega, deixa aí, mas não é fácil não, viu? Já aviso já. Na tela você aí, falando aqui com a gente. Quem vai abrir o coração, pastora Maria Gorete Campos. Eu sou da área de saúde, o meu sonho era trabalhar em hospital, só que agora, depois de quase 2 anos trabalhando nessa área, perdi o entusiasmo e fiquei desestimulada a continuar e parei. Perdi o meu propósito, Leite? Não. Primeiro, tem algumas pesquisas recentes que falam do entusiasmo do propósito nas empresas dura em média 3 anos. Então, esse pode ser um ponto. E um outro ponto, que um pesquisador renomado da Universidade do Colorado, que chama Michael Steger, ele tem muitas pesquisas sobre propósito e um dos pilares que ele mede nos questionários e nas pesquisas é o estresse, é o bem-estar. Então, às vezes, você já sabe do seu propósito, você ama a área da saúde, mas você está numa condição de estresse.
de ansiedade. Por isso que a ciência da felicidade é tão parceira e tão amiga da ciência do propósito. Porque não existe um propósito também se eu não estou num estado de ótimo funcionamento. Uma pessoa que não está com a saúde boa, ela não consegue servir. Emocionalmente, fisicamente. Emocionalmente e fisicamente. Eu não consigo levar o que eu não tenho. Não, por isso que a grande maioria, quando eu ajudo as pessoas, antes de, peraí, vamos falar do servir, de achar que é lindo falar o teu propósito, mas você está bem? Sua saúde está bem, seu sono está bem, você está, assim, em pleno funcionamento, porque não adianta também você querer servir se você é igual um carro, né? A gente é uma máquina, assim, que funciona com todos os componentes. Se seu carro não tem gasolina, ele não vai conseguir andar. Então, para servir, a gente precisa de cuidar da nossa saúde, né? E o burnout é uma doença ocupacional, tridimensional, está muito sério, né? Então, assim, não se culpe por você achar que não desistiu. Isso pode ser só uma fase que você não está bem. E também pode ser, às vezes, a empresa, né, que essa questão do engajamento, ela dura a média de 3 anos. Às vezes você está na hora de conversar com o seu chefe, com o seu líder e falar, olha, quero fazer coisas diferentes, quero me reinventar, não precisa de sair da empresa, né? Tem umas técnicas que a gente utiliza para redesenhar o trabalho, que chama job crafting, que isso é da ciência da psicologia positiva. A gente faz o seguinte, segura agora. Tá bom. Segura. Job crafting. Não, sabe por quê? Gente, não, eu gostei dessa dica. A pessoa achou que era Minecraft, não é. Ela, É do seu filho isso aí, é job. Ela falou, não, é trabalho, calma. São dicas especiais. A senhora até travou a pipoca, você estava comendo pipoca agora. E quer essas dicas agora, assim, Cris, dá tempo de estourar mais umas? Dá. Intervalinho é rápido, a Leide vai segurar, porque essa mulher tem informação. Você não vai sair dessa tarde sem encontrar o teu propósito. A propósito, vem o intervalo. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre propósito. Era profissional, mas agora você já entendeu que é um propósito de vida? Porque não existe a possibilidade de você ter um propósito só numa linha da sua vida. Não, isso aqui é pronto, isso aqui é só para a maternidade. Não, isso aqui é só para... Não. Dificilmente você vai acontecer isso aí com você. Quando você traçar um propósito de vida, ele vai entrar em todas as áreas da sua vida. É assim também com a sua conexão espiritual. Se o seu propósito de vida profissional não está atrelado à sua vida espiritual, como é que você consegue passar essa informação com verdade para frente? Me falem, como é que é? Eu quero falar de um propósito. Deus tinha um propósito ao criar o ser humano e esse propósito é muito fácil de compreender quando você entende o sábado. Carol, o que tem a ver uma coisa com a outra? O sábado. Mas aí não teve o dilúvio lá, disse que ele se arrependeu, chorou demais. Mas e aí, não aconteceu uma separação do homem com Deus? Pois é, houve uma separação. Mas Deus instituiu um dia e permaneceu, independente se o Éden não existe mais aqui no nosso planeta, Deus instituiu um dia para que a gente conseguisse se reconectar com esse propósito dele para as nossas vidas. Você quer entender um pouco mais desse propósito, desse dia especial? É aqui nesta revista, nesse estudo, Sábado da Criação. Olha, você está vendo essa família aí, olha, nas mãos de Deus? Olha, pega essa imagem aqui, semiótica aqui com você. Olha aqui, a família está nas mãos de Deus e eles estão como se fosse numa bolha, né? Estão protegidos por um propósito mais importante. Tem felicidade aqui dentro? Tem. Tem problemas? Também tem, mas Deus está com eles, porque eles compreenderam o propósito da vida deles enquanto indivíduos e esse propósito foi passado para a família enquanto comunidade. E agora eles podem atingir outras pessoas. Quando a Novo Tempo ela lança um estudo bíblico como esse, é expandir o propósito daquilo que está dentro de você. Sabe quando você está tão cheio, é impossível não transbordar? Você pôs, 4, 5, 6, 4... Eu vou colocar aqui mais colheres de fermento nessa receita de bolo aqui, porque parece que o negócio não vai crescer. Aí transborda, cai tudo lá no fogão. Você tinha como fazer alguma coisa? Tem como resolver um bolo que está transbordando dentro do forno? Tem como? Não tem. Essa é a vida da pessoa que tem propósito. Ela transborda. Você quer transbordar em propósito? Descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida através do conhecimento de um único dia especial separado para que Deus se conecte, religue essa informação, que Ele religue esse relacionamento com você através do processo de religião, né? Religar com o ser humano. Você quer saber mais sobre isso? Então você vai mandar
você vai mandar uma mensagem para o seguinte WhatsApp, 0 operadora 12 982 44 4449 e vai pedir essa revista. Carol, quero entender isso aí. E não é pastor falando não, viu? Não é pastor, não é amigo, não é o fulaninho que vai lá na igreja com a Bíblia aqui embaixo do braço, não. É você, a revista, em oração, a Bíblia, descobrindo por si qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pede também pelo telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você conectado com Deus, entendendo qual é o propósito dele para a sua vida. Bora sentar? Vamos lá. E eu tô sabendo que o pessoal de casa não perde tempo, porque o propósito desse programa é ouvir. Só vou fazer um comentário, hein? Só vou fazer um comentário. Vai lá. Leide, você gostou? Gostei. Você fez um comentário assim, no sussurro. Você gostou, Leide? Gostei. Gostou? E vou fazer. Vai fazer? É, eu vou fazer experiência. Vai experimentar o sábado. E de presente para você, então. Obrigada. Tá? Pronto. A Leide disse assim, ó, eu quero essa experimentar o revista aí. sábado. Sussurrou. Eu disse assim, então... Sim. Sabe aquela experimenta. Aí vai experimentar o sábado. Na verdade, o Cabral, quando veio, né, me conduziu até aqui... Nosso motorista. Eu falei assim, me explica, me ensina o que é, né, ser adventista e tudo. Ele me deu uma aula do sábado e eu já fiquei instigada na nossa conversa. E agora eu vou fechar. Tá experiências, vendo? Né? É isso, é uma empresa com propósito, todo mundo ali na linha. É por isso que quem chega aqui na Novo Tempo já fala assim, gente, o porteiro, é desde a portaria, é isso, é desse jeito, você cuidado, hein? Você cuidado, se você não quiser ter uma vida com propósito, você não pisa aqui não. Vai lá, na tela, na tela, você sentado aqui com a gente no Entre Família. E quem tá falando com a gente aqui é Shirley, que chique, hein? Esse nome aí, ó. É onde é que ela de Boa Vista. Roraima. Olha aí, pastor, o que ela conta? Trabalhei como professora de crianças, especialista por 32 anos, mas tinha um propósito. Um dia fazer um curso de pintura, porque eu amo demais. Hoje, aposentada, estou realizada, ainda aprendendo a pintar. Mas já está até vendo os trabalhos. Tá vendendo. Que legal, que legal. A Shirley expandiu, né? Sim. Porque a ideia que a gente tem é de que a gente precisa seguir a mesma linha a vida toda, né? Ela foi professora, agora ela está pintando, Ela ok. está servindo, né? Ela serviu a educação, agora ela está servindo a arte, servindo, né? E essa questão também é importante a gente entender, essa diferença que a gente usa muito também na psicologia positiva e na ciência da felicidade, é o propósito versus o sentido, né? Às vezes, aquilo ali faz sentido para a pessoa, para ir para o caminho do propósito dela ali na frente, né? Então, o sentido, muitas vezes, ele não está tão conectado com o propósito, mas ele faz sentido para chegar no propósito, né? Então, de repente, o grande propósito dela está na arte, mas fez sentido para ela ficar trabalhando 32 anos com educação, né? E está tudo bem, porque não é uma receita de bolo, né? É uma consciência ao longo da vida que você vai adquirindo. E, óbvio, você vai se amparando em 3 pilares que eu acho muito importante. O primeiro é a vocação, né? Saber os dons, os talentos, a clareza desse propósito. O segundo é a rede de apoio. A gente não faz nada se não tiver rede de apoio, que é o pertencimento. E o terceiro é a energia, que vem das emoções positivas geradas com as relações, que são os valores. Então, às vezes eu sei do meu propósito, do meu sentido, tem uma rede, mas os valores não estão sendo atendidos e eu não estou gerando essa emoção positiva, porque eu estou sendo desrespeitado, ou não estou dormindo bem, ou não estou ganhando o suficiente também para eu ter uma vida digna. Então, tem vários contextos que formam essa tríade, né? Que sustentam um propósito. Não é só saber o quê, né, mas saber com quem a rede que você está apoiada, os valores que estão suportando esse propósito para gerar bem-estar e felicidade, né, que também, né, faz sentido, né, ter propósito e ser feliz, né. E a gente percebe o propósito da Leide, né, que é passar para as pessoas esse conhecimento e ela passa com essa verdade, com essa felicidade. A gente nem vê o tempo passar. Até que a diretora falou aqui, ó, acabou, gente, acabou. O quê? Acabou o quê? Mais um intervalo? Não, você quer mais água? Eu quero mais água, acabou o quê? Tá chegando um outro propósito na tarde, que é o vídeo de saúde, acabou. Leide, muito obrigada, viu, de ter vindo de tão longe para deixar uma marca tão positiva aqui pra gente. Eu que agradeço todos vocês e todas as interações que eu tenho com o pessoal, né, aqui da TV. Eu me sinto muito acolhida e muito grata, assim, né, porque a gente sente essa verdade, essa espiritualidade, né, esse Deus vivo aqui. É muito bom estar com vocês e eu queria agradecer a oportunidade de servir, né, e que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, né, e queria falar também que
tudo passa, né? Essa angústia, às vezes, de não achar um propósito, é também um caminho de aprendizado, né? Porque eu fiquei por muitos anos angustiada, não sabendo qual que era a minha missão, o meu propósito, e depois que eu reconheci isso em mim, as coisas fizeram sentido, mas faz sentido a travessia. Né? Tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele fala: quem elegeu a busca não deve recusar a travessia. Né? Então, momentos de dúvida também faz parte do caminho. Né? Obrigada, gente. Obrigada, ensinou, acolheu, desenvolveu muito bem o tema aqui. Obrigada. E você sabe, né, que o nosso programa não acaba assim, porque o nosso propósito mesmo é deixar você com mais esperança. É isso mesmo, né, pastor? Isso mesmo, Carol. Obrigado, viu, Leide? Um privilégio. Eu fico feliz porque eu vou, aqui nos intervalos, eu vou conversando, tirando o máximo. Aconteceram 2 programas, né, pastor? Oi? 2 programas. Exatamente, e outro no e intervalo. o foco, exatamente. Só queria saber, diretora, quantos minutos eu tenho, porque aí... então tá bom, porque senão eu vou... É que agora eu tô assim, né? Eu preparo para 2 e preparo para 4 e para 3, né? Muito bom. Se virando nos 30 segundos ou 4 minutos. Não, é que a gente está criando a interação. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, né? Eu sempre cito aqui, gosto de ler. Eu li um livrinho faz um tempinho já, Qual é a Tua Obra? Né? Na realidade, são proposições para a liderança, mas ele conta uma historinha bem legal da dona Zefinha, que é uma professora que ele conheceu, que ganhava muito pouco e ainda ajudava a pagar a merenda dos alunos. E aí ele perguntou, mas, né, para a dona Zefinha, por que a senhora dá aula? Ô, seu moço, ela disse, se eu não der aula, eles ficam sem ninguém, só tem eu. Mas a senhora ganha um salário miserável. Se a senhora for cortar cana na época do corte, a senhora ganha quase 10 vezes mais do que isso. Ô, moço, mas eles só têm eu. Você precisa ver como é que eles ficam felizes quando vêm aqui e quando eu vejo um deles andando para lá e para cá. E quando eu entro numa agência do Banco da Cidade e quem me atende é um daqueles meninos para quem eu dei aula há 10 anos. O que eu ganho aqui não é isso que eles me pagam. O que eu ganho aqui não tem preço. Será que essa mulher está de bem com a vida? Pergunta o Cortella. Claro, mas pode-se argumentar, como alguém pode estar de bem com a vida com uma vida miserável? Miserável talvez seja estar aprisionado pela ausência da visão do meu propósito. Talvez seja ser incapaz de sentir-se bem naquilo que faz. O texto é um texto de Paulo e eu termino com ele. Nós nos tornamos carinhosos com todos vocês, porque aprendemos a amar vocês como filhos. E nós queremos muito mais para vocês. Nós oferecemos não somente o Evangelho de Deus, mas nós oferecemos a nossa própria vida. Não importa o que a gente faz, a gente dá um pedaço da vida da gente. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir o meu coração para fazer com propósito. Obrigada, pastor. É isso mesmo. E tá chegando, ele tá chegando aí. Olha só o Vídeo Saúde batendo as portas aí. Rapidinho, a Teru vai contar pra gente. Vamos dar uma espiadinha lá para saber o que vai acontecer. Boa tarde, Teru. Boa tarde. Hoje é Dia Nacional de Controle da Asma e aqui no Vida e Saúde a gente vai falar sobre esse problema, que inclusive é uma preocupação durante agora essa pandemia da Covid-19. Então, a asma e o controle da asma é o assunto do programa de hoje. Além disso, tem claramente aqui, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a competição entre as pessoas de uma mesma família. Será que isso pode até ser saudável? E a receita de hoje está por conta desse pão sueco,
Ele tem esse nome, mas ele lembra muito aquele pãozinho de Santa Ceia, É pão de Carol. mamãe, é isso. É o pão da minha mãe. É, quem é amigo do diácono consegue comer esse pãozinho um Até pouquinho mais, Tem que ser assim com o Ó, diácono, tem que viu? estar aqui, ó, colado com ele. Depois ali... Que aí você pega até um que vem com gergelim. Delícia. Se tiver colado é com gergelim. É isso. Daqui a pouquinho aqui, Vida e Saúde chegando. Você tá animado, hein? mais. Continua com a gente. Até mais, Teru. Tem que ser amigo Muito bem. Tem Tem que que ser ser, amigo da Teru tem que no ser corredor agora, Né? na É, curva. no corredor? A Leide vai ver qual é o nosso propósito de voltar. Nós somos amigos da Teru, somos Sabe, a gente tem o amigos da Teru. perfume e tal, mas a gente não pode buscar atalhos para o propósito. É isso. Tem que bater na porta mesmo e pedir esse pãozinho. Pedir com tranquilidade. É o seguinte, amanhã nós vamos falar de um tema muito importante e sério. Olha, no decorrer desse programa aqui, no tempo de 1h30, pelo menos 10 mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. Então, você precisa entender como esses processos acontecem, como a gente consegue sair de tudo isso da melhor maneira possível. Amanhã nós vamos ter aqui a deputada Damares. Olha que Opa, legal, ela que legislou aí uma lei Olha, muito é uma importante. oportunidade de você de casa fazer sua pergunta. Eu digo assim, como o pessoal fala, quando tinha um professor que ia dar aquela palestra, já vai caneteando, porque o homem é bom, sabe aquele negócio? Então vai pegando a sua pergunta, a sua participação. E outra, mas não tem ninguém aqui à minha volta. Às vezes o nosso olhar não está preparado para nós sermos uma rede de apoio. E rede de apoio tem que apoiar mesmo, tá? Não é aquela que ouve gritos, vê o mancha ali e fica quieto. Omissão perde o propósito de vida, que é muito maior. Para com isso, gente. Vamos lá, vamos entender como tudo isso acontece e também soluções para que a gente consiga diminuir isso, pelo menos ao nosso redor. Por favor, vamos lá. Maravilha! Então o programa de amanhã é imperdível e já esse pãozinho aí com a Teru, gente, programa especial. Eu quero ir lá, hein? Eu prometo para você que no corredor aqui eu não vou assaltar, eu vou Vou lá. pedir. Vou pedir, vai rolar. Abraço. Tchau, tchau.